Olá pessoal! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre grandezas e unidades. Na verdade a gente já tem uma familiaridade com muitas delas porque a gente já usa no nosso cotidiano. Por exemplo, a polegada, né? O tamanho da tela do meu computador, o tamanho da tela da minha televisão, ela vai ser dada em polegadas e é essa medida diagonal que a gente tem aqui na tela ou na televisão. Outra medida comumente utilizada é velocidade, né? Eu vinha, o limite da estrada é 60 km por hora, ou a unidade de tempo também, a gente tem bastante noção, né? Sempre controlando o tempo, sempre preocupados com o tempo. Bom, mas quais são os padrões e por que a gente precisa desses padrões? Na verdade, a gente precisa, porque se eu pegar algumas medidas, como por exemplo, do meu polegar, vamos falar da polegada. A polegada é a medida que vai de uma ponta a outra do polegar, sendo medida na base da unha. Então, se eu pegar a medida do meu polegar, eu tenho 2,15 centímetros. Mas se nós pegarmos a medida padrão, que é como referência, ela hoje foi definida, ela já foi definida como 102,54 centímetros. Essa unidade de polegada, na verdade, ela foi criada lá pelo rei Eduardo I da Inglaterra durante o século XVI. E hoje ela vale, então, 2,54. Quanto vale a polegada de vocês? Vocês já pensaram em medir? Vamos fazer essa medida? Acho que vai ser bem legal. Todas essas medidas que utilizam o corpo humano como referência, elas são antigas e são conhecidas como medidas antropométricas. E elas não servem como padrão, justamente porque a minha polegada, por exemplo, é diferente da polegada padrão. E com certeza deve ser diferente da polegada de vocês. Então, justamente por essas diferenças de biótipos, a gente não pode usar as medidas antropométricas como padrões. Então, a gente tem alguns padrões que foram definidos nas conferências gerais sobre pesos e medidas. Na verdade, eu encontrei duas datas diferentes, então eu não trouxe qual a conferência que trouxe essa definição, mas em algum momento foram definidas 7 grandezas fundamentais que formam toda a base do Sistema Internacional de Unidades. As grandezas fundamentais, elas são 7. Todas as outras são grandezas derivadas delas. Mas quais são essas grandezas fundamentais? Vamos lá. É o comprimento, que é medido em metros, o tempo, em segundos, a massa, em quilograma, intensidade de corrente elétrica, em ampere, temperatura, em Kelvin, quantidade de matéria, em mol, e intensidade luminosa, em candela. Obviamente que para cada grandeza, a gente tem diversas unidades. Nem todas as unidades, nem todo mundo trabalha com essas mesmas unidades. Em algumas situações, a gente acaba utilizando a polegada como no exemplo da televisão. Ou, se for comprar um cano, eu vou comprar um cano de meia polegada, um quarto de polegada. Então, aqui, a gente tem algumas medidas de comprimento que a gente pode estar com centímetros, metros, quilômetros, polegadas, pés. Então, tem várias unidades que a gente pode estar trabalhando para essa grandeza e a gente faz uma conversão, geralmente usando uma regra de 3. Nessa parte da física 1, a gente vai trabalhar muito com comprimento, massa e tempo. As demais grandezas, como intensidade de corrente elétrica e intensidade luminosa, vão ser vistas lá na física 3, e a temperatura e quantidade de matéria, na física 2, a gente vai estar trabalhando um pouquinho com essas grandezas e unidades. Mas essas 3 aqui são as principais para a gente trabalhar na parte da física 1, ok?